Oi, pessoal, tudo bem? Na nossa primeira aula, a gente vai falar sobre soluções químicas. O que são soluções químicas, né? Soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Lembrando que homogêneas são aquelas que possuem uma fase só. Por exemplo, o sal dissolvido na água. É um tipo de solução que a gente não consegue ver as fases acontecer, né? Então, sempre que a gente pensar em solução, a gente tem que pensar que eu vou ter um soluto e um solvente. Isso é, o soluto é sempre aquele que vai estar em menor quantidade. E o solvente é aquele que vai estar em maior quantidade. No nosso exemplo do sal dissolvido na água, o meu soluto vai ser o sal e o meu solvente vai ser a água, porque a água estará em maior quantidade. Então, o soluto é aquela substância dispersa na solução, ou seja, eu tenho meu copo de água, vou adicionar o sal e o sal vai estar o quê? Disperso dentro da minha solução. O solvente, ele possui estado físico preservado, ou seja, a água, ela iniciou a solução líquida e vai terminar líquida. Já o sal, ele começou sólido e terminou numa solução aquosa. Ainda falando do solvente, ele é quem possibilita a dissolução, ou seja, se eu colocar o meu sal dentro da minha água, vocês vão perceber que ele vai se diluir ali dentro. Isso se dá por conta do meu solvente, ou seja, a água. Classificação. Como a gente pode classificar essas soluções? A gente pode classificar pelo estado físico, pela natureza do soluto ou pela relação soluto-solvente. No estado físico, eu posso ter o líquido, o sólido e o gasoso. O líquido, a gente pode lembrar da água e sal, que foi esse exemplo que a gente viu aqui anteriormente. A gente pode lembrar do vinagre, entre outros. Quando a gente fala em solução, a gente sempre acaba remetendo ao líquido, né? Mas a gente pode ter solução sólida e gasosa. Sempre tomem cuidado para não esquecer disso, que não é só líquido. Então, um exemplo de solução sólida são as ligas metálicas. Isso é, a sua aliança de ouro aí, ela é composta por 75% ouro, no caso de 18 quilates. É 75% ouro e o restante é de cobre e de prata. Então, é uma solução sólida. A gente também pode ter soluções gasosas. Um exemplo é o ar que a gente respira, né? O ar atmosférico. O ar atmosférico, ele é uma mistura de nitrogênio, oxigênio, entre outros gases. Como ela é uma mistura homogênea, porque a gente não consegue ver aonde estão esses gases, e é um tipo de classificação gasosa. Para a natureza do soluto, a gente tem as soluções iônicas e as soluções moleculares. Lembrando que soluto, no nosso exemplo, é o sal, é aquele que está em menor quantidade. As iônicas, a gente pode lembrar do próprio sal, que é NaCl, né, que tem as nossas cargas. E a gente pode pensar em moleculares, por exemplo, a sacarose, que é o nosso açúcar. Então, se eu misturar açúcar na água, eu vou ter uma solução molecular. Outro tipo de classificação é a relação soluto-solvente. A gente tem a insaturada, saturada e supersaturada. Uma solução insaturada é aquela que eu tenho muito solvente para pouco soluto. Ou seja, se a gente pensar lá no suco de casa, no suco em pó, né, que a gente compra aí no mercado, ele é para fazer 1 litro de suco. Um saquinho em pó faz 1 litro de suco. Então, se eu pegasse 1 litro de água e utilizasse meio pacotinho do pó, ele vai ficar ralo, né? Vai ser um suco ralo. E esse suco ralo a gente chama de solução insaturada. Por quê? Porque eu tenho muita água, ou seja, solvente, para pouco soluto, para pouco pó de suco. A saturada é aquele que fica no ponto máximo da minha saturação. Isso é, eu vou pegar o meu 1 litro de água e vou colocar exatamente todo o meu saquinho do pó. Então, é o ponto exato para poder diluir aquele pó. Agora, uma solução supersaturada é aquela solução que eu tenho mais soluto e menos solvente. Isso é, eu tenho muito pó do suco para pouca água. É o mesmo que eu pegar 1 litro de água e usar 2 saquinhos de pó do meu suco.
Eu vou ter um suco super forte. Outro exemplo é o Nescau. O Nescau, lá atrás do meu achocolatado, eu vou ter um modo de fazer, né? Lá ele diz que eu vou ter que usar 2 colheres para 1 copo de leite. Ou seja, um copo ele tem 250 ml, certo? Então, se eu pegar uma colher e colocar dentro do meu copo de suco, ele vai ficar fraco, certo? Então, eu vou ter uma solução insaturada. Por quê? Porque eu tenho muito leite para pouco pó de achocolatado. Se eu pegar, então, e adicionar as 2 colheres exatamente ao meu copo, eu vou ter o ponto certo de saturação. Então, eu vou ter uma solução saturada. Agora, se eu pegar e utilizar 3 colheres do meu achocolatado e colocar no meu copo de 250 ml de leite, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma solução super saturada. Tanto que a gente vai conseguir perceber que lá no fundo do nosso copo vai ter um acúmulo de pó. Porque foi aquele que o meu leite, o meu 250 ml do solvente, não conseguiu dissolver. Porque eu tenho muito soluto e eu tenho pouco solvente. Então é isso, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima!